Bom dia, Paulo. Queria que você analisasse essa tua semana, primeira semana de trabalho, e o quanto foi importante ter a semana cheia para trabalhar, já para você começar a implantar o teu estilo de jogo junto com o restante do elenco. Bom, é muito importante, principalmente, toda a sinceridade com vocês. Cheguei na sexta-feira passada. Primeiro, eu tinha uma visão do time vendo na televisão. E quero dizer para vocês que você vendo pela televisão e depois quando você trabalha com o jogador é totalmente distinto, muito diferente. Mas diferente demais. Então, no dia a dia, você vendo, foi muito importante para mim, pelo menos aqueles que estão atuando, foi muito importante. Eu fiz um treinamento para conhecer a garotada, outra garotada. Vejo que tem alguns meninos que têm um potencial, sem ser aqueles que atuaram no domingo, que vêm atuando mais seguido. Tem alguns meninos que têm potencial, que têm características boas, jogadores versáteis, que eu gosto bastante desse tipo de jogador. Então, eu fiquei satisfeito. O ideal seria eu, desde o início da semana, tentar definir uma equipe. Nós fizemos alguns treinamentos, mas nós não conseguimos, porque temos algumas dúvidas. Eu dependo do Lucas. Tá? Lucas, existe uma possibilidade do Lucas jogar. Sem o Lucas, eu tentei formatar uma equipe. Você, quando para bastante treino, e eu sou desse tipo, para dizer em que posição que eu gosto, que desempenha o jogador, eu dou liberdade para o jogador, mas quero que a recíproca seja verdadeira, eu quero que eles recomponham rápido a equipe. Mas nós tivemos um pouco de dificuldade na medida que nós soltamos ainda. Mas nós tivemos um progresso. Eu termino a semana dizendo a vocês que eu estou satisfeito. Nós vamos jogar contra uma ótima equipe, uma equipe de grande tradição, mas nós temos a ambição e a obrigatoriedade de tentar buscar o resultado, lutar pela vitória. E essa é a minha mentalidade, que eu passo e cobro dos meus jogadores, independente daquilo que eu tenho. Eu não lamento nunca a ausência daquele jogador, quero dizer para vocês, não precisa nem me perguntar isso, que não gosto de frisar. Eu acho que eu tenho um elenco, isso passa a ser um problema. Eu tenho que tratar de resolver esses problemas daquilo que eu tenho. Então, eu gostaria de ter aquele problema bom, que é ter todo mundo à disposição e ganhando. E esse é o nosso objetivo. Paulo, você vai enfrentar um time que, depois da chegada do Mano Menezes, começou a crescer também, né? Contra a equipe do Corinthians, por exemplo, só não ganhou o jogo, talvez. Foi melhor no jogo, só não ganhou por um erro de arbitragem. Como você imagina que vai ser essa partida contra a equipe do Cruzeiro, já que com a tua chegada o Coritiba também ganhou, ou seja, são dois times que começaram a reação na competição. Eu acho que são dois times que precisam ganhar. Eu acho que são dois times que estão lá atrás e que o Cruzeiro tem obrigação, pela toda a sua tradição, e nós também temos a tradição, somos time grandes e não temos nada que entrar a especular um resultado. E o futebol vai ganhar quem se impor melhor dentro do campo de jogo. Não foge disso. Eu disse para vocês no primeiro dia aqui, o futebol é uma imposição de um estilo, de uma maneira de jogar sobre a outra. Nós podemos ter essa imposição com a boa qualificação, com a boa distribuição, podemos ter. Podemos ter menos qualidade técnica momentaneamente do que o Cruzeiro? Poderemos ter, sim. Mas eu gosto de equipes organizadas, mas que nunca, jamais deixem de tentar buscar um resultado. Então, acho que nós vamos tentar impor. Futebol, você reconhece uma equipe na hora de recuperar essa bola quando você não tem, e para nós ganharmos, nós temos que ter a posse de bola também. Temos que ter alternativa para tentar ganhar o jogo. Essa é a nossa montagem de equipe, a nossa condição e a nossa intenção frente ao Cruzeiro.
Paulo, na terça-feira que a gente veio aqui na janela de imprensa e pôde acompanhar um pouquinho da atividade, uma coisa que acabou me chamando a atenção foi que o senhor chamou ali os componentes mais da defesa, né? Chamou o Neri, o Lucas, o Juninho, o Dodô, e teve um papo ali diferenciado, o Edinho também. Eu queria saber o que o senhor passou, ou pediu, ou cobrou deles. Eu acredito que quando um treinador chega numa nova equipe, primeiro sempre tem aquela questão de arrumar a defesa. Não que o Curitiba esteja sofrendo com isso de forma alguma, mas a preocupação do senhor realmente é fortalecer o sistema defensivo, por isso esse papo que nós observamos aí com esses atletas? Não, eu acredito que vocês saíram um pouquinho antes. Vocês estavam com liberdade de assistir o treino, né? Não sei, não tenho certeza disso. Mas eu reuni porque eu preparei na terça-feira à tarde, e eu vivo e respiro futebol, o Curitiba, 24 horas, né? E eu quis saber como é que era aquele meu funcionamento atrás, porque eu vi no vídeo alguns erros de posicionamento, erros de desatenções, de aprendizagem mesmo. Tá? Os homens entrando na diagonal com enorme facilidade. Teve um lance que o menino entrou por frente do Dodô, por exemplo, pela frente do Dodô, a bola inverso, e o Nery dando condição, não estava impedido, e o Bandeira deu impedimento. Uma jogada perigosíssima. Então, eu tenho que saber o conhecimento que eles têm. Então, terça-feira foi... Acho que vocês não viram, eu trabalhei muito a parte defensiva, tá? com o Benítez da lateral, tá? Com o Dodô e com os zagueiros. Depois eu tirava um lateral, fazia 8 atacandos, né? Toda a parte defensiva, repetimos bastante. Eu queria saber a cobertura de um com o outro, né? Eu tinha que saber o conhecimento que eles têm. E eu acho que nós tivemos um progresso, acho que nós temos que repetir. Eu senti uma certa dificuldade, mas eles sabem o que é o correto. Então, terça-feira, especificamente isso, repeti ontem isso, antes do treino também. Tá? Eu acho que nós estamos melhorando. Mas eu digo, eu quero uma equipe segura atrás. Quero uma equipe segura, para que a gente possa desenvolver e atacar. Eu não posso ter uma equipe que busque o resultado como eu gosto, eu sou ambicioso, quero ganhar o jogo, e qualquer chutão eu... Coração na boca, né? Eu gosto de equipes seguras, equipes competitivas, e se eu tiver essa qualidade, eu tenho que saber escolher. Com alguma dificuldade nós estamos tendo. Eu tenho alguma dificuldade ainda no meio, mas a equipe que vai enfrentar o Cruzeiro vai ser uma equipe, eu já tenho praticamente definido a equipe, mas não quero divulgar a vocês. Prefiro usar essa do Lucas, eu acho que ele tem possibilidade de jogar, estou contando com isso. Então, atrás não vai ter muita diferença do que foi o último jogo, e se ele puder jogar no meio, e uma equipe agressiva, porque eu tenho o Berola, vamos usar o Berola de maneira um pouquinho diferente, né? Quero ser um pouquinho mais agressivo, e eu tenho que saber explorar a característica dos meus jogadores. No meio, eu sei que ainda vou ter um pouco de dificuldade, em função de que eu tenho um outro jogador ainda, que eu estou na espera, departamento médico, mas quero uma equipe forte, uma equipe competitiva que possa realmente se impor e ter uma forte marcação e ter a opção quando nós estiver marcando, ter o contra-ataque. Ô Paulo, você falou aí do meio campo, né? Talvez a maior dificuldade que você vai ter nesse segundo turno é arrumar esse meio campo, porque não é falar mal, longe disso, mas é a característica do jogador. O Edinho, ele desarma bem, mas ele tem muita dificuldade para começar uma jogada, para sair. Você já notou isso? Essa é uma preocupação que você é um sistema que você vai ter que corrigir de agora em diante? Isso são características do jogador, né? Deus dá a técnica para um, dá a velocidade para outro, dá a técnica, a velocidade, dá a inteligência. Esses são jogadores privilegiados. E eu tenho que saber usar. Momentaneamente, talvez eu tenha um pouco de dificuldade.
Se o torcedor vai entender isso, paciência, mas eu estou esperando o momento de que a gente possa realmente ter os jogadores à disposição daquilo que eu penso, para que a gente possa imprimir o ritmo. Você muitas vezes corre risco em escalar determinados jogadores que são técnicos, mas não são... tem alguma dificuldade em termos de competitividade. E aí você acaba sofrendo isso. Então, nós não temos ainda uma equipe ainda equilibrada. Não tenho ainda essa equipe equilibrada. Trabalhamos, 4, 5 dias, eu não tenho isso. Então, eu tenho que tratar de formar uma equipe bem compactada, uma equipe que tenha a possibilidade de ditar um ritmo, com alguma dificuldade de posse de bola, mas essa é o que nós temos no momento. Mas a gente vai ajeitar aí. Não adianta eu ser um sonhador, ter uma equipe oba-obazinho e... Não sou desse tipo de treinador. Eu quero equipe que tente realmente se impor, equipe forte, competitiva, que tenha essa recuperação e de posse de bola possa jogar. Se eu tiver a qualidade, seria ótimo. Eu tenho a preferência e gosto de equipes que joguem futebol. Paulo, o Curitiba teve uma campanha muito abaixo do esperado fora de casa, né? E logo de cara tem o Cruzeiro, que é um confronto direto. É um jogo, apesar de ser no início do segundo turno, mas já é um jogo decisivo para as pretensões do Curitiba para conseguir sair da zona de rebaixamento. E outra questão, ainda sobre o meio de campo, você não tem o João Paulo para esse jogo, há a possibilidade do Rua jogar um pouco mais recuado, até para dar essa saída de bola melhor, já que o Rua já desempenhou esse papel também? Vou te responder pela segunda colocação. Eu sou sabedor do que o Juan pode, aonde ele pode produzir. Eu posso usar o Juan de uma maneira que ele tenha a possibilidade de ter a posse de bola e que não tenha tanta obrigação de fazer uma marcação. Então, o Juan joga. O Neto Berola joga. Casim joga. O menino Veiga joga. Então, eu tenho que ter essa distribuição do jogo. São jogadores todos que têm uma característica agressiva, né? Só estou citando para vocês, dando uma pista, mais ou menos, estou quase definindo o time de vocês. Então, eu tenho que compensar essa agressividade desse time com alguma coisa, mesmo que tenha alguma dificuldade em termos de marcação. Já dei o time para vocês, né? Fora de casa, o que muda o jogo fora de casa? Acho que é um jogo difícil para nós, mas acho um jogo difícil para o Cruzeiro também. Eu posso falar por mim, lá existe outro treinador, nós temos a ambição de querer ganhar um jogo. Acredito que o Cruzeiro em casa também. O que muda do jogo fora e dentro de casa? Faço perguntas para os meus jogadores. O que muda é aquela motivação que o jogador tem, vai estar com o apoio da torcida, a torcida totalmente a favor. E isso tem que ser quitado. Nós temos que saber, ser inteligentes, de que nós não podemos deixar o time adversário a ter esse espaço, ter esse apoio da torcida, se sentir seguro. Entendeu? Isso parte de uma boa marcação, de uma boa estratégia para que a gente possa impor o nosso ritmo.